Então, o que é o produto cartesiano, né? O produto cartesiano nada mais é do que um pré-conjunto que te dá tanto a definição para a relação como para a definição de relação, de função. O que ele serve? Ele serve para dar pares ordenados a partir de grupos de conjuntos, porque toda função e toda relação, quando vocês substituem um valor lá naquela representação, ele vai te dar uma imagem. E essa imagem é um elemento do par ordenado. Então, o produto cartesiano, ele serve justamente para isso, para te dar aquele conjunto dos possíveis resultados que pode ter naquela função ou relação. Se o elemento não tiver, por exemplo, como imagem lá naquele grupo, provavelmente aquela representação é uma relação. Mas isso a gente vai ver mais a seguir, tá certo? Mas o que vocês precisam saber é que o produto cartesiano é justamente um par ordenado a partir de dois conjuntos. Então, o que seria isso? Quando eu tiver dois conjuntos A e B, certo? Eu vou representar eles. Deixa eu ativar aqui a caneta. Eu vou representar ele sempre por um par ordenado. E a ordem desse produto cartesiano, ele faz diferença. Muito cuidado, porque, por exemplo, quando a gente pensa nos números normais, se eu chegar para vocês e disser assim, ó, quanto é 2 vezes 3? Aí vocês vão dizer, 6. E se eu perguntar quanto é 3 vezes 2? Aí vocês vão dizer 6. Ou seja, a ordem do produto não interfere no resultado. No produto cartesiano, esse produto que está aqui, A vezes B, ele vai ser diferente de B vezes A, tá certo? Então, essa propriedade que a gente usa da multiplicação nos elementos numéricos, né, no conjunto, nos conjuntos numéricos básicos, ela não vale para o produto cartesiano. Por quê? Porque esse par ordenado, ele vai ser sempre obtido assim. O X vai ser um elemento que está no primeiro conjunto, que nesse caso é o conjunto A. O Y vai ser um elemento que está no segundo conjunto, que nesse caso é o conjunto B. No momento que eu faço a mudança de ordem, o X vai fazer parte agora do conjunto B e o Y do conjunto A. Então, muda completamente a ordem e o conjunto que vocês vão obter, tá certo? Então, o produto cartesiano vai ser sempre essa ordem. O X, é o elemento do primeiro conjunto, e o Y, o elemento do segundo conjunto, certo? Aí, aqui é um exemplozinho para vocês, ó. Eu tenho o conjunto aqui A, com os elementos 0, 1, 2, e o conjunto B com os elementos 3 e 4. Aí ele está pedindo o produto cartesiano A vezes B e o B vezes A. Aí, ó, o produto cartesiano A vezes B vai ser justamente, ó, aí eu vou montar o coordenado, ó, o X com o Y, certo? Aí o próximo, o X de novo, que é o 0, com o próximo Y. E vocês vão fazer isso com quantos elementos tiver no conjunto. Por exemplo, se aqui tivesse um outro elemento no conjunto B, vocês iam continuar o 0 e o outro número, e assim sucessivamente. Agora que eu montei todos os pares iniciados com 0, porque foi o 0 com o 3 e o 0 com o 4, eu vou fazer o próximo par, que vai ser os iniciados com 1. Aí eu faço o mesmo processo, ó. O 1 com o 3 e o 1 com o 4. Aí, feito todos os conjuntinhos com 1, iniciado com 1, eu vou para o próximo. Agora com o número 2. O 2 com o 3 e o 2 com o 4. Pronto. Aí aqui, deixa eu fechar a chave, tá espremidinho aqui, é a representação do produto cartesiano A vezes B, tá certo? Agora eu vou fazer o produto cartesiano B vezes A. Fazendo o produto cartesiano B vezes A, vai mudar tudo. Agora o X vai ser o 3, tá certo? Aí eu vou fazer, ó, 3 com o 0. Próximo elemento, 3 com o 1. Depois, 3 com 2. Aí, formei todos os pares iniciados com 3, agora eu vou fazer o 4. 4 com 0. 4 com 1. E depois o 4 com 2. Pronto. Agora eu montei todo mundo,
fecha o conjunto e aqui está o produto cartesiano de B vezes A. Então, vejam só, tem diferença sim. Por exemplo, o par ordenado 0 vezes 3 é diferente do par ordenado 3 e 0. Se eu escrever aqui o produto cartesiano, ó, o plano cartesiano, na verdade, então o que vocês tinham? Para esse conjunto, para esse par ordenado, a representação seria essa, ó. X igual a 0, y igual a 3. Então, ele estaria aqui, ó. Esse é o par 0 e 3, certo? Esse aqui já é o contrário. X igual a 3 e o y igual a 0. Portanto, a ordem do produto cartesiano interfere. Deu para entender? Sim, Deu? professor. Pronto. Aí, o que que vocês vão ver aqui? Olha só, vamos fazer uma contagem manual e depois eu vou dar a fórmula. Vocês vão ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares. O que isso significa? Antes de vocês fazerem o produto cartesiano, muitas vezes o produto cartesiano é um conjunto muito grande e você pode esquecer de alguém. Então, vocês precisam saber quantos pares vocês vão ter. Então, para eu saber o número de elementos do produto cartesiano, quando eu disser o número de elementos do produto cartesiano, eu estou perguntando o número de pares. Vocês vão fazer o produto que é o seguinte: a quantidade de elementos de A vezes a quantidade de elementos de B. Então, vocês vão saber que o número de elementos do produto cartesiano A vezes B vai ser 6, tá certo? A mesma regra vai valer para o cartesiano B cartesiano A. Então, vocês vão fazer aqui 2 vezes 3, 6. Aí vocês vão dizer, professora, mas você não disse que a ordem tem diferença? Aqui é só para eu saber quantos pares eu vou obter. Aqui eu não estou dizendo para vocês quem são os pares. Então, quando eu falo a vocês que a ordem faz diferença, é a ordem dos elementos, que é diferente da quantidade de elementos. Os dois produtos cartesianos têm a mesma quantidade de elementos, mas esses elementos são diferentes, entenderam? Aí você diz assim, mas para que serve eu fazer o A cartesiano B e o B cartesiano A? Essa representação ela é muito útil quando a gente vai estudar função inversa. Então, por exemplo, o A cartesiano B e o B cartesiano A nada mais é do que a relação inversa entre esses dois produtos cartesianos, tá certo? Porque na função inversa, que a gente vai estudar lá na frente, a função inversa dá justamente isso, né? Quem é x vira y e quem é y vira x. Então, isso aqui é justamente a base para a função inversa. Beleza até aqui? Posso seguir, né? Vamos lá. Primeira questãozinha. Então, olha só. Antes de fazer a questão, a fórmula que eu falei para vocês está aqui, tá certo? Então, o número de elementos de A cartesiano B vai ser igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Aqui a gente tem o seguinte, o conjunto A, onde ele diz que x pertence aos reais, que vai de 0 a 2, e o conjunto B vai ser 0, 1, 2 e 3. Quantos pares ordenados, cujas coordenadas são todas inteiras, certo? Existem no produto cartesiano A vezes B. Então, olha só. Aí você diz assim, professora, como é que eu vou saber quantos elementos tem nesse conjunto se ele está dizendo que são os reais e os reais são infinitos? Como na questão ele está dizendo que as coordenadas são inteiras, apesar de estar definido como real aqui, vocês vão considerar os elementos do conjunto A como pertencentes aos inteiros, tá certo? E aí me digam só, quem são os elementos do conjunto A? Tintim por tintim, número por número. Quem me diz? Ó, 0, vá. 0, 1 e 2. pronto. 0, 1 e 2. Lá aquela regrinha que a gente falou, da bolinha aberta e bolinha fechada, tá certo? Então, como aqui é o símbolo de menor igual, a gente conta com os extremos. Aí, o conjunto B vai ser, ó, o 0, 1, 2 e 3. Essa questão, ele não está perguntando quem são os elementos, ele quer saber
quantos são? Ó, quantos pares? Então, vocês vão fazer o seguinte, usar essa fórmula que está aqui. O número de elementos de A cartesiano B vai ser igual a 3, porque o conjunto A tem 3 elementos, vezes 4, que é o conjunto B com 4 elementos, 12. Então, resposta, letra A. Pessoal, todo mundo pensou assim ou achou assim, eita, não sei nem para onde é que vai? Eu pensei. Do Eu mesmo jeito. contei, eu multipliquei e deu 12. Pronto. Então, é facinha, né? Essa questão é bem tranquila, tá certo? Posso seguir, né? Então, próxima, conceito de relação binária, né? O que seria uma relação binária? Vocês vão ter sempre, novamente, dois conjuntos, A e B, certo? E um produto cartesiano, que é o que a gente viu no iniciozinho da aula. A partir desse produto cartesiano que vocês vão construir, que aqui eu já dei as respostas porque é grande, tá certo? Aqui, ó, o produto cartesiano foi fazendo, ó. 1 com 4, 1 com 5, 1 com 6. Aí depois, 2 com 4, 2 com 5, 2 com 6. Aí depois, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6. Esses são os elementos do produto cartesiano, tá certo? O que seria uma relação binária de um produto cartesiano? Sempre na questão ele vai te dar uma lei de formação, e aí vocês não vão inventar, essa lei de formação vai estar no enunciado da questão, e ele vai perguntar a vocês se é uma relação ou uma função, tá certo? Então, a relação que ele está criando aqui é que ele está dizendo assim, ó, que dado o produto cartesiano A e B, eu tenho que Y é o dobro de X. Se eu for representar isso aqui na forma simbólica, na forma de uma relação ou função, seria essa representação aqui, ó. A relação vai ser o par ordenado, X e Y, que pertence ao produto cartesiano A vezes B, onde Y é igual a 2x. Aí, o que a gente vai fazer? Se eu perguntasse a vocês quem seria a imagem desse conjunto, vocês vão procurar aqui o domínio e a imagem que estivesse representando justamente assim, o Y ser o dobro do X. Então, vejam só, esse Y aqui é o dobro de X? Esse primeiro? Não, Então, não faz parte dessa relação que ele deu. No segundo? também não. No terceiro? Não. E no quarto? Sim. Esse par ordenado faz parte dessa relação. No 1, 2, 3, 4. E o quinto? Não. O sexto? Sim. É o dobro. Aqui é o triplo. Ah, também não, Não. realmente não. No caso, O, seria 3 e 6. isso. Aí, ó, o sétimo não, o oitavo Oitavo não não e e o nono sim. isso. Então, se a gente quisesse representar isso aqui, deixa eu ver se eu fiz o desenho. Não, fiz não. Então, vou fazer aqui. Se a gente quisesse representar isso aqui na forma de diagrama, que seria o diagrama de Venn, a gente teria isso aqui, ó. Eu ia escrever os elementos do conjunto A, 1, 2 e 3, e escrever os elementos do conjunto B, 4, 5 e 6. E eu só ia ligar aqui como a representação dessa relação é que o Y é o dobro de X, eu não ia sair ligando todo mundo como está no produto cartesiano original. Eu só vou fazer a ligação onde tem o dobro. Então, olha, o único caso que é o dobro é o 2 com 4 e o 3 com 6, certo? Então, essa seria a representação na forma de diagrama dessa relação. Quem seria o domínio dessa relação? Todo o conjunto A. Cuidado para não se emocionar e dizer que o domínio é 2 e 3. Por quê? Porque quando vocês dizem que o domínio é 2 e 3, vocês estão forçando a barra para isso não ser uma relação, e ser uma função, que já já eu defino para vocês o que é a função, tá certo? Mas, necessariamente, o domínio, que a gente chama de D, é sempre o conjunto A, certo? O contradomínio vai ser sempre o conjunto B. Mas se eu perguntar a imagem é onde a setinha está chegando. Então, nesse caso, a imagem seria só o 4 e 6,
tá certo? Então, o domínio seria o número 1, 2, 3, o contradomínio seria o 4, 5, 6, e a imagem é que seria justamente o 4 e 6, tá certo? Então, necessariamente tem essa representação, tá bom? Aí vocês vão dizer, de onde saiu 2x? Foi dado na questão, ele só quer que você veja que é uma relação, tá certo? Então, a relação vai ser sempre uma representação que vai ser dada de acordo com a lei de formação da questão, em que eles vão estar dentro de um produto cartesiano, tá certo? Aí vocês vão dizer, eu tenho que fazer o produto cartesiano sempre que eu quiser saber a relação? Não, não precisa. Uma forma de ser bem prática para vocês fazerem a relação é justamente na forma de diagrama, tá certo? Mas necessariamente a relação seria essa representação aqui. Tudo bem na relação? Sim. Pronto. Seguindo. Então, olha só, como eu falei a vocês, né? Vocês vão ter dois conjuntos A e B que não são vazios, e a gente vai chamar a relação binária de um conjunto qualquer, onde eu tenho A e B, qualquer subconjunto do produto cartesiano A vezes B. Ou seja, qualquer conjuntinho que vocês consigam fazer alguma ligação, não necessariamente tem que ligar todos os elementos, mas se tiver pelo menos uma ligação, eu digo que isso é uma relação binária, tá certo? Ou seja, é um subconjunto. Por exemplo, voltando para cá, esse 2 e 4 aqui, esse 3 e 6 é um conjunto que está dentro desse conjunto maior. Então, por isso que a gente disse que isso aqui é um subconjunto do produto cartesiano. Ou seja, necessariamente os elementos que estão aqui dentro dessa relação, ele tem que estar dentro do conjunto maior, que é o produto cartesiano. Tá certo? Adiantar de novo. Pronto. Então, o que eu falei para vocês, olha, o conjunto A é o domínio da função, o conjunto B é o contradomínio, e os elementos que estão ligados, né, parte de X para ir para o Y, eles vão ser chamados de imagem, tá certo? Então, todas as ligações que você tiver vão ser a imagem desse conjunto, tá bom? Então, os elementos de A são X, os elementos de B são Y, e as ligações, ou seja, o conjunto formado pelos elementos de Y que pertence ao conjunto B, né, ele vai ser a imagem. Então, beleza até aqui? Tá indo muito rápido? Sim. Não. Não, né? Tá. Não, tá ok. Tá tranquilo, né? Pronto. No diagrama de Venn, que eu já fiz para vocês, né? Mas vou repetir aqui. Então, vocês têm aqui os dois conjuntinhos, ó, o conjunto A, o conjunto B, e aqui seriam justamente as ligações que eu fiz lá no início. Uma regra que vocês vão ver, que eu já vou adiantar para vocês, é que na função, nunca, sabe aquele negócio da matemática, toda regra tem uma exceção? Pronto. No caso da função, não existe exceção. Todos os elementos de A têm que estar conectado a um elemento de B, tá certo? Então, o conjunto A, numa função, jamais pode sobrar elemento como sobrou no B. Ou seja, na relação pode acontecer isso, esse 1 ficar boiando aqui, mas na função não, tá certo? Então, por isso que a gente diz assim, que tem uma regra que a gente fala muito, toda função é uma relação, mas nem toda relação vai ser uma função, tá certo? Então, por exemplo, esse caso aqui é uma relação que não é função, tá bom? Então, essa seria a representação no diagrama, justamente desse conjunto A e da representação daquele caso que ele diz que o Y é o dobro de X. Como eu falei a vocês, o domínio vai ser 1, 2, 3. Aí, novamente, quando eu disser a vocês que na função cada elemento tem que ter uma ligação, se vocês forçarem a barra e dizer que o conjunto domínio vai ser só o 2 e 3, aí não vai sobrar o elemento. Se não sobrou o elemento, é uma função. Mas, na verdade, isso não é uma função, é uma relação. Então, por isso que vocês não podem forçar a barra e tirar aquele que está boiando. Quando ele perguntar o domínio, é todo mundo, tá certo? Aí, o contradomínio, tá aqui, ó, o 4, 5, 6, e a imagem só o 4 e o 6, tá certo? Seguindo. Primeiro exemplo. Dados conjuntos A, então tá aqui o conjuntinho, ó, certo? O conjunto B, e ele deu a relação. X e Y pertencem ao produto cartesiano de A vezes B, e o Y vai ser igual a X mais 1. Aí ele pede, ó,
os pares ordenados da relação. Se ele está pedindo os pares ordenados da relação, muito cuidado que ele não está pedindo o produto cartesiano. Então, vocês não precisam fazer aquele casamento de 1 por 1, tá certo? O que vocês vão fazer para saber o par ordenado da relação? Vocês vão ter que substituir cada elemento do conjunto A nessa função, tá certo? Então, vamos lá, ó. Y vai ser igual, o primeiro elemento é menos 1. Menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar 0, certo? Então, o primeiro par ordenado é esse aqui, ó, menos 1,0, certo? Aí, o próximo, para o próximo número, que é o 0. 0 mais 1, vai dar 1. Então, o par ordenado vai ser 0 e 1. Depois, o 1, né, que tá aqui. Então, eu vou ter 1 mais 1. 1 mais 1 vai ser 2. Então, o par ordenado vai ser 1,2. Depois, o último elemento, que é o 2. Licença, professor. Oi. Sempre vai seguir a regra ali a sequência do B, é? Isso. Eu estou substituindo no conjunto A, né? Porque o A Não, é eu o... sei, mas aí, se analisar, ó, ele segue uma sequência do B, o 0, 1 e 2. Isso, saiu a sequência. Porque no caso aqui ele está dando sempre os sucessores, né? Aí você tem dessa forma mesmo, tá certo. Tá certíssimo. Aí, ó, 2 mais 1, 3. Aí, o que vocês vão fazer? Aqui, vocês têm todos os pares ordenados que vocês conseguiram com a substituição do conjunto A no X, né? Aí agora vocês vão ter que ver se todos esses pares ordenados, eles fazem parte do produto cartesiano. Aí tem duas formas de vocês fazerem isso. Ou vocês vão fazer o diagrama, que é escrever todo mundo, menos 1... Professora, licença. Oi. A última que a senhora fez, a senhora colocou 1,3. 1 e 3, né, no caso? Ah, é 2 Seria e 3. 2 e 3, né? É, isso, eu me Sim, abestalhei sim. aqui, me emocionei. Tudo bem, tudo bem. É 2 e 3. Isso, obrigada. Aí, ó, menos 1, 0, 1 e 2, certo? E agora vocês vão escrever o conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês podem fazer a ligação. Menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, e 2 e 3. Aí, então eu sei que todos os pares ordenados fazem parte dessa relação. Vocês fazem no diagrama ou simplesmente vocês vão procurar. Quem foi que me perguntou aquela vez, agora, que perguntou assim, professora, esse aqui segue a ordem? Diz o nome. Foi eu, professora, mas ele não vai seguir o restante. Só se tivesse outros números no conjunto A. É, porque depende do conjunto A. Mas o que você falou está correto. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que essa substituição aqui, a última, tivesse dado o número 7. Aí você ia olhar aqui. Eita, o 7 faz parte desse conjunto? Faz não. Então, esse par ordenado não ia ser resposta. Então, você tem que realmente observar se faz parte dessa sequência de números que aparecem no conjunto B. Então, dá para completar a sua pergunta aqui, tá certo? Então, vocês vão fazer o quê, ó? Quando fizer os pares ordenados, vocês olham. O 0 está no conjunto B? Tá. Então, esse par tá beleza. O 1 está no conjunto B? Tá. Então, esse par tá tudo bem. O 3 está no conjunto B... Desculpa, o 2 está no conjunto B? Tá. E o 3 também? Sim. Então, pronto. Todos esses pares que estão aqui são resposta. Deu para entender, né? Sim, professor. Sim, professor. Pronto. Aí aqui ele pergunta assim, eita. Deixa eu... Era para eu ter respondido mais embaixo. Deixa eu ver se eu consigo descer. Pronto. Pronto. Aí ele pergunta assim, o conjunto domínio e o conjunto imagem dessa função, né? Então, domínio vai ser o conjunto A,
que vocês podem escrever elemento por elemento, do jeito que eu estou fazendo aqui, ou simplesmente escrever D igual ao conjunto A, certo? E o conjunto imagem, que é o IM, vai ser só as respostas. Então, no caso, seria o 0, 3, Oi. 0, 1, 2, 3. 0, 1, Isso. 2, 3. Perfeito. 0, 1, 2, 3. Só isso, tá certo? Então, essa seria a resposta da letra B. O diagrama de flechas, a gente já fez, né? Então, tá aqui, terminei na hora da explicação já fazendo. Então, aqui seria a representação do diagrama de flechas da letra C. E o gráfico cartesiano, pronto. Aí, o gráfico cartesiano, vocês vão escrever aqui o conjunto x e y nos pares ordenados. Então, vocês vão escrever aqui o -1, o 0, o 1 e o 2. E no eixo y, vocês vão escrever aqui o 0 que já está aqui, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Tenham fé que isso está proporcional, né? Tenham fé. Então, aqui seria o quê, ó? Quando o x for -1, o y dá 0. Deixa eu mudar a cor da caneta. Quando o x for -1, o y dá 0. Então, eu marco aqui, certo? Quando, eu estou pegando daqui, certo? Dessas respostas. Quando o x for 0, o y vai ser 1. Quando o x for igual a 1, o y vai ser 2. Quando o x for 2, o y vai ser 3. Pronto. Agora é só fazer a retinha aqui. Ops. Tenho fé que ficou reta. Então, a retinha que representa esse conjunto, tá certo? A forma mais correta de vocês representarem isso aqui seria justamente vocês fazerem o seguinte, essa reta, deixa eu apagar aqui, deixa eu ver se dá certo. Não. Vou fazer de novo. Essa reta aí só até onde eu tenho imagem, tá certo? Dou um domínio e aqui a imagem desse conjunto que tá aqui, tá certo? Eu não continuaria, deixa eu apagar mais. Pronto. Eu não continuaria além do 3, porque o conjunto A está limitado a esse intervalo. Então, era uma reta, um segmento de reta, que começaria do 1 e viria só para isso aqui, ó. Só essa parte aqui, certo? Aí vocês vão dizer aqui, mas isso aqui não é uma representação de uma função do primeiro grau? Mas na verdade é uma relação que está presa a esse intervalo que ele deu aqui, tá certo? Esses elementos que estão aqui, tá certo? Então, beleza, né? Até aqui? Mais alguma pergunta? Não. Não, né? Pronto. Enquanto não, professor. Próxima questão. Ela diz assim, ó. Dados os conjuntos A, B e C e os conjuntos A e B, desculpa, dados os conjuntos A e o conjunto A com os elementos A, B e C e o conjunto B com os elementos A e B. Qual dos conjuntos abaixo é relação de A em B? E aí? Vamos supor que é a questão do dia. Que resposta vocês marcariam? A D, professor? Professor, eu acho que é a C. C. Alguém disse B? Não, né? A D. D de dado. Eu também responderia a letra D. Eu respondi a D. Então, temos um voto para... três votos para D, foi isso? 2. E quantos Dois para A? D. Só um. Só um, né? Então, estamos em dúvida aqui. Pronto. O que vocês vão ter que fazer? Para saber se isso aqui é uma relação ou não, o primeiro passo é vocês fazerem o seguinte. Olha para o conjunto Y. O conjunto Y, que é o B aqui,
Deixa eu mudar a cor da caneta. Pronto. O conjunto B, ele só tem os elementos A e B. Se ele está perguntando... Oi? Não? Falou não? Não, professor. Tá. Então, olha só. Como o conjunto B aqui, eles têm só os elementos A e B, qualquer produto cartesiano que vocês vão fazer, o Y sempre tem que aparecer o A ou o B. Aí, ó, elimina a letra A, porque aqui está dizendo que um Y é C, e não tem C no conjunto B. A mesma coisa elimina a letra B, por causa desse C que está aparecendo aqui, ó. A mesma coisa elimina aqui. Então, só resta a letra D. Quem marcou a letra D, está correto. Acertei. Então, ó, quando ele perguntar produto, relação de A em B, vocês vão olhar sempre para os dois conjuntos, né? E aí, ó, se o conjunto B não tem C, então não é alternativa. Agora, se eu tivesse pedido, vou apagar aqui o que eu risquei, tá certo? Eu nem sei se tem resposta, tá certo? Para essa pergunta que eu estou fazendo. Mas vamos lá. Se eu tivesse perguntado agora, relação de B em A, teria alguma alternativa? Aí seria a letra A, professora. Não, Não, ainda não. porque o B não tem A, ou não tem C. Isso, então não poderia ser, porque aí, ó, o conjunto A não tem C. Desculpa, o conjunto B, né? Não tem Então C. não tem uma alternativa, né? Aí, no caso. Vamos ver. Ó, eu poderia ter essa representação aqui de A com A? Ó, os Sim, conjuntos. Seriam assim, B e A, Poderia. né? O A B seria mesma assim. coisa de A e C. Pronto. Poderia ter A com A? Poderia. Poderia ter B com B? Poderia. Poderia ter B com C? poderia. Poderia. Aí aqui. Poderia, não tem. Eita. E A e C. Poderia ter o A com A, poderia ter o B com B e poderia ter o A com C. Poderia. Aí na letra D, poderia ter o A com A, poderia ter o B com B e poderia ter o A com B. Poderia. Ou seja, nesse caso aqui, tanto poderia ser a letra B, como C, como D, só não podia ser a A. Tá certo? Porque justamente a A, o conjunto B, não tem o conjunto C. Tá certo? Então, pronto, é isso. Beleza nessa questão? Eita, faltou Beleza. alternativa que é a letra E, que era C e B e C. Tá certo? Aí essa aqui também seria falsa, né? Porque nessa Aí pergunta nem aqui tá em teria B. como. Hã? Essa daí nem teria como marcar, porque tem o É, A. não teria como. Justamente porque, né, não tem aqui o conjuntinho C aqui no eixo Y. Pronto. Peraí, foi? Foi. Pronto, pessoal. Então, essa parte de relação nós vimos, tá bom? Temos duas opções. Vamos para as listas de exercício, eu entro em função. O que vocês preferem? Ir para a lista de exercício? Para a gente Lista. praticar um pouquinho? Prefiro. Tá. Lista de exercícios. Essa... Professora, Oi. a senhora vai disponibilizar esse material em PDF? Vou salvar logo para PDF agora. Tá certo. E aí eu já ponho. Já vou deixar salvo. Já eu ponho lá no GSA. Esse já está respondidinho, tá certo? Pronto. A lista de exercícios está lá no GSA de vocês, tá certo? Cadê? Chega. Cadê a lista? Funções. Estou tentando achar. Não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui.
Pronto. Então, vamos lá. Ó, deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Melhorou? Mais um pouquinho? Mais um pouco. Tá bom assim, né? Pronto. Tá. Então, lá vai. Olha só. A primeira questão diz o seguinte. Considerando o conjunto K, o conjunto K com os elementos 1, 2, 3 e 4, marca a opção cuja a figura representa o produto cartesiano K vezes K. Então, para ficar melhor para vocês visualizarem, eu vou repetir o conjunto K aqui. O que ele quer que vocês façam a representação aqui? Que esses pontinhos seja justamente a ligação entre cada par, tá certo? Então, aquela história que a gente vai fazer 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, depois 2 com 1, 2 com... Certo? Vai ser esses pontos que estão aqui. E aí, que letra vocês acham que é? A. Alguém acha Letra que é O? A C. Ó, C? No caso, seria É A porque não vai mesmo, né? ser K vezes K, professora. E ambos possuem 4. Aí 4 vezes 4, 16, são 16 pontos. Aí a letra A. Perfeito, é esse o raciocínio. Como aqui são 4 elementos, então 4 vezes 4 é 16. Então, vocês vão procurar onde vai ter 16 pontos. Aqui não tem 16 pontos, aqui não tem, tá certo? Então, resta a letra A, que seria justamente isso, ó. O 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, depois 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, 2 com 4, e assim sucessivamente. Tá certo? Eu fiz tudo isso para encontrar o resultado. Aí Rodrigo explicou agora bem direitinho, tão rápido. Pois E é. eu fiz tudo isso. Todo esse A trabalho definição, braçal. a definição que ela deu anteriormente. Isso, exatamente. Então, pronto. Ou vocês vão para o método longo, que é fazer braçal, um por um, ou faz esse método. Por isso que é muito bom vocês fazerem lembrar daquela formulazinha que justamente dá a quantidade de elementos do par. Então, de cara, vocês já iam eliminar, porque aqui não tem 16 elementos. Então, não tinha como ser as outras alternativas. Próxima questão. Eita, essa aqui é a questão do dia. Como eu não vou bloquear ela, eu só faço se eu bloquear ela. Bloqueio? Ou alguém ainda vai responder? Não, o menino ficou para responder depois. Ah, é verdade. Então, pronto, vou pular ela. Eu já ia falar o resultado, professor. É verdade. Eu também. Foi, né? Pronto. Aí, na próxima aula, vocês pedem para eu voltar, que eu já respondo ela aqui, tá certo? Questão 3. O esboço do gráfico que melhor representa uma função de R em R, definida por, aí tá aqui, ó, f de x mais a ao quadrado menos b, onde a e b são números reais. E aí? Ó, Reais positivos, né? isso é verdade, reais positivos. Letra D, a resposta. Será que é? Não, E aí? F de X menos Quando B. ele diz que A e B são reais positivos, é que, por exemplo, aqui quando eu fizer um jogo de sinal, né? Qualquer que seja o valor de B, sempre vai dar negativo, tá certo? Essa expressão. E se eu fosse desenvolver isso aqui, eu teria isso aqui, ó. X ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, aquele produto notável, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Isso aqui seria o valor de C. Tá certo? O termo independente da função, ele dá justamente o valor de C. E aí? Foi a Antonina que respondeu a letra D, né? Letra A, professor. Letra A. Foi Célia, professora, Ah, que foi disse Célia? D. Tá. Foi. Então, um voto para D e um voto para A.
Nessa daí eu fiquei entre B e C. Aí, B e C. Eu fui na D por causa da raiz, que na aula passada a senhora fez. Aí, quando o x é elevado ao quadrado, aí tem que ter a raiz positiva e a raiz negativa. Aí, por isso que eu fui na letra D. Mas aquele negócio da raiz positiva e a raiz negativa é se for uma equação incompleta. Nesse caso aqui, ela está completa, viu? Então, não necessariamente vocês vão ter essa regrinha bonitinha, uma negativa e uma positiva. No chat tem duas respostas A e uma B. Então, nos votos aí vão A, B e D. Alguém foi na C? Não, duas na A e uma na B. E uma na B. E uma na D, não foi não? Célia? sim, eu Foi, fiquei Foi. entre B era e na C. D. Continuo na D. Tá, eita, então votaram em tudo. Uma, Bom, duas, três, e já tem quatro uma- na A. né? Existe um macetezinho Sim. que ajuda vocês a saberem mais ou menos aonde está, né? Esse gráfico. É o seguinte, é o valor primeiro, o valor de A, que a gente chama aqui na função segundo grau, que é o coeficiente x ao quadrado, ele vai dizer se a parábola está para cima ou ela está para baixo, tá certo? Nesse caso, vocês não vão eliminar nada, Ela tá porque pra cima. todas estão para cima. O segundo passo... Porque o A é maior que zero, né? Isso, exatamente. O segundo passo é vocês avaliarem o termo independente. Se ele for positivo, significa que o gráfico vai tocar o eixo Y aqui, nessa parte positiva. Se ele for negativo, tá certo? Esse valor que está aqui for negativo, aí o que, que vai acontecer? Esse gráfico vai tocar o eixo Y no ponto negativo. Aí vamos lá, a gente vai eliminar a letra D, partindo desse Foi princípio? por causa disso, professora. Aí eu eliminei a A e a B e a D. A e D. Pronto. Então, olha só. Porque o A vai ter 2 pontos, não é? Não Isso, se toca exatamente. 2 vezes. Isso, Aí por isso que eu isso. fiquei entre B e C. Entendi. Então, olha só. A gente vai eliminar a letra D por um motivo. Por exemplo, como ele fala que A e B são números reais positivos, se é real positivo, significa que não pode ser zero. Concordam? Porque zero é neutro. Ele nem é positivo, Sim. nem é negativo. Então, A e B são diferentes de zero, certo? Se eu substituir o valor de A e B aqui, existe apenas um caso em que essa possibilidade aqui, ela vai ser negativa. É se o valor de B for maior do que o valor de A ao quadrado, né? Então, o que, que vai acontecer aqui? Para o valor de B ser maior do que A ao quadrado, primeiro passo a gente vai avaliar se eles fossem iguais, né? Se eles fossem iguais, isso aqui vai dar zero. Não, não vai dar zero, porque aqui seria, por exemplo, 2 ao quadrado seria 4, 4 menos 2 vai dar 2, né? Fica positivo. Qual seria a possibilidade disso aqui dar negativo? É se, por exemplo, sei lá, 5 ao quadrado, 25, e o B fosse, por exemplo, 30, tá certo? Aí isso aqui é dar negativo, tá bom? Então, há a possibilidade de estar aqui. Há a possibilidade, mínima, mas há. Segundo passo é o seguinte, que aí é o que vai matar a questão. É o valor de B. O valor de B, ele vai dizer a vocês o seguinte, esse valor aqui, concordam que ele é positivo? Essa expressão aqui, concordam que ela é positiva? Sim. Sim, professor. Pronto, ela é positiva. Por quê? Porque o A é positivo, tá certo? Aí, o que vocês vão observar aqui? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão olhar, o B é o seguinte, eu vou botar bem no centro, tá certo? Mas não precisa estar no centro para essa regra valer. Pronto, vou botar aqui.
Toda vez que vocês forem olhar o gráfico e quiser saber o valor de B, vocês vão olhar o eixo X. Quando passar do eixo X, tá certo? Do eixo X não, desculpa, do eixo Y, se essa parte aqui, ó, for crescente, significa que esse B é maior que 0. Ó, tô vindo aqui e a gente olha, ó, ele tá crescente. Quando eu venho para o gráfico e faço isso aqui, ó, tá vendo aqui? Se essa parte que depois do eixo Y aparecer, ela for decrescente, significa que o B é menor que 0. Ok? Então, ó, olha para o eixo X. Se tiver decrescente, o B é negativo. Se tiver crescente, o B é positivo. Então, vamos prolongar aqui, como se ele viesse aqui. Nesse caso, o B é positivo ou negativo? No E caso aí? do A, o B fica negativo, professor. Negativo, porque ó, quando eu passei pelo eixo Y, o gráfico está decrescendo. Então, o B é negativo aqui. E aqui? Ó, eixo X, eixo Y. Como é que tá depois do eixo Y? B positivo. B, aqui, ó, tá decrescendo. O B é negativo ainda, viu? Ó, ele tá decrescendo bem aqui no cantinho. E aqui na letra C? Aí na C ele é totalmente positivo. Isso, então aqui o B é positivo. E aqui? Na dele está positivo também, né, professora? Na D de dado, tá positivo. Pronto. Aí significa o seguinte, que a gente já eliminou a letra A e eliminou a letra B. Agora a gente vai tentar achar aqui o que da questão para determinar qual das alternativas vão ser. Gente, desculpa ter botado essa questão, porque ela faz parte de função de segundo grau. Era para eu ter botado em função de segundo grau, mas vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Porque eu vou falar de coisas que vocês ainda não viram, mas tudo bem. O segundo passo para saber qual das duas alternativas vocês vão eliminar é o seguinte. Vocês vão determinar aqui, por exemplo, o vértice da parábola, tá certo? O x do vértice aqui. O vértice dessa parábola aqui, ele vai ser negativo. Para quem não lembra, o x do vértice é essa fórmula aqui. Menos b sobre 2a. Tá certo? O B é o coeficiente de x e o A é o coeficiente de x ao quadrado, tá certo? Esse termo aqui, ele vai ser positivo, certo? Porque essa representação aqui é positiva. Quando eu dividir por isso aqui tá positivo, mas o resultado final dá negativo por causa desse sinal de menos aqui fora. Aí, vamos lá. O vértice tá no negativo? Tá. Não deu para sair do canto com x do vértice, certo? Aí vamos para o y do vértice. Aí o y do vértice é o seguinte. Quando eu vou pegar aqui, se eu fosse substituir essa fórmula aqui na fórmula do y do vértice, ela vai dar um trabalhinho grande. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esse valor aqui, certo? Que está aqui. Se esse número aqui for um número negativo, porque vai ser negativo, já que substituindo na forma vai ser negativo, por exemplo, vamos supor que dê menos 2, tá certo? Se eu vier para cá e substituir um número negativo aqui, tá certo? Menos 2 mais o A, certo? Essa representação aqui não está toda ao quadrado? Então, ela vai dar positiva. Concordam? Qualquer que seja o número que eu ponho aqui, ela vai dar positiva. Aí eu vou estar subtraindo essa representação por B. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu substituir um número ao quadrado e subtrair por um número que está inteiro qualquer, esse número aqui, ele vai ser maior do que o valor de B, porque aqui está o quadrado, tá certo? Então, como ele vai ser maior, significa que é positivo. Então, a resposta é letra C. Quem votou na letra C acertou. Quem foi? Eu não votei, mas fiquei em dúvida entre B e C.
Pronto, então a resposta é a letra C. E se isso aqui não tivesse ao quadrado, aí poderia ser a letra D, tá certo? Aí vamos lá, o que fez vocês pensarem na letra A, o que fez vocês pensarem na B e na D? A D eu já expliquei, né? Por que que eu Foi, Célia, já pensei. disse. Foi. E a letra A e B? Eu fui na B e na C, professor, a questão do delta ser maior que zero, ser igual e menor. Pronto. É um bom raciocínio. Também tá certo. E na A? Ah, Ninguém? eu não fui na A porque ela toca o eixo X duas vezes. Pronto. Perfeito. Então, assim, essa questão não é uma questão fácil, tá certo? Ela é bem trabalhosa, principalmente porque vocês têm que lembrar daquele detalhe desse B, tá certo? Esse é um macetezinho do B negativo e B positivo. Pouquíssimo é falado. Normalmente a gente só fala assim: o C é o ponto que toca o eixo Y, o A é o que diz a concavidade, né? E fala sobre o delta. Mas com relação ao valor de B, pouca gente fala. Então, assim, só nesse aqui você vai ficar girando, né? Se não soubesse esse aqui. Então, pronto. Mas foi mal ter botado uma questão de função de segundo grau, viu? Pensei que era uma questão tão simples. E deu cria. Mas vamos lá. Questão 4. Seja os conjuntos A, 0, 1, 2, 3 e 4, e os conjuntos B, 2, 8 e 9. E a relação R de A em B, definida por... Aí ele diz aqui, ó. X é divisor de Y, certo? Nessas condições, R é o conjunto, e aí? Tá aqui as alternativas. Letra B. B de bola? Sim. Tá. Sim, professor. A B B, também. B também? Sim. Hum... Porque não há. Sim, daqui as alternativas também da D e E, viu? Porque não há A e D. A Tonina vai de letra A. Não, Por causa desse divisor de Y que tem aí. Questão do zero, professor. isso, perfeito. Não pode ser nem a A, nem pode ser a Questão letra do zero. D, porque aqui seria se ele tivesse falado que X é, por exemplo, múltiplo. Mas como ele está falando de zero, de divisor, e zero não vai ser divisor desses números. Então, não pode ser A e não pode ser D. Automaticamente não pode ser C, porque 2 não é divisor de 1, mas 1 é divisor de 2. Então, aqui, todos que estão entrando nos divisores são letra B, beleza? Então, aqui, ó, 2 é divisor de 2, mas o problema está sendo aqui, ó, ele está dizendo que Y, né, divisor de X, e não é, tá certo? Temos ainda 3 minutinhos, eu acho que ainda dá para fazer. Seja R a relação em A, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tal que X e Y, né? XY pertence a outros reais, se somente se o coeficiente Y sobre X é uma potência de 2, com expoente inteiro não negativo. O número de pontos do gráfico cartesiano é, e aí? Essa daí é babado, viu? Eu acho que é número 15, mas só que tem dois 15 aí, professora, eu fiquei na Eita, dúvida. essa questão seria anulada. Pesadíssima essa, professor. Mas vamos ver se dá para fazer. Y sobre X é potência de 2. Então, vamos dizer que esse conjunto A aqui seja um produto cartesiano, né? De A sobre A. Então, ó, 1 sobre 1 é potência de 2?
que é 2 elevado a zero, viu? Aí 1/2. Eita, que dá trabalho, viu? Aqui eu acho É que interessante, né? o único que não seria potência de 2, de base 2, não potência de 2, seria, por exemplo, o que tiver 3, né? Tipo 3/2, 3/1, 1/3, né? O 7, o 5, né? Que mais? Só, né? Só. O 1, 2, o O 3, 6, o 4, 6, E o o 6, professora. 6, professora. Fica, é só o 1, o 2, o 4 e 2, o 8. pronto. 1, 2, 3, 4 elementos. Então, tá, eu acho que aqui deveria ser outra alternativa, porque o que que a gente faria? As potências que fizessem essas razões, né, de y sobre x, seria mais ou menos o produto cartesiano entre eles, né? Então, teria que ser quanto a resposta? 15. Por quê? Eu sei lá, eu somei assim, 8 mais 4 mais 2 mais 1 deu 15. Mas ele quer saber quantos pontos, ele não quer saber o somatório. Porque a gente não vai fazer 1 elevado a 2, aí vai fazer, né, a potência. Depois vai formar os pares, né? A Sei lá, resposta eu, não eu saiu, tô meio professora. perdida. Porque quando ele diz y sobre x, ele está fazendo isso aqui, ó. Y sobre x seria 1/1, 1/2, 1/4, 1/8. Depois, 2/1, 2/2, 2/4, 2/8, 4/1, 4/2, 4/4, Beleza? 4/8, depois 8/1, 8/2, 8/4, 8/8, né? Dá quantos? Aí a gente vai ver que tem 16. uns que são comuns, né? Por exemplo, esse aqui é igual a esse aqui, porque, ó, simplificado, né? Que é igual a esse aqui, que é igual a esse aqui. Então, vamos contar quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 12. 12, né? Deu 12? Não esqueci Isso. de contar ninguém, não, né? Porque não vai tirar esses que simplificam, né, Ah, professora? tira mais outros, ó. 4/2, vou botar quadrado. 8 8/4 dá sobre 2. 4. E oito sobre E 2 4/2, professora. é mesmo. Tem umas repetições aqui. Tem mais alguém repetido? Tem. Então vamos lá, peraí. 8/1. 8/1, não. 1 sobre É isso. 2 e 2 sobre 4, né? Aí que tem Isso, também. E 4 sobre 8 está repetido novamente? tá. Pronto, e 4 sobre 8. Então vamos lá. Temos o 1. Vou eliminar aqui que são os iguais. Temos o 1. Então, esse é igual, esse é igual, esse é igual, esse é igual, né? Aí depois o 1/2, que é igual ao 2/4, que é igual ao 4/8, né? Depois o 1/4. Então a resposta é 7? Você contou já? Eu tô na fé que é 7. Porque pela eliminatória, né? 1/4. 1/4 sobrou mais alguém para eliminar? Aqui, né? Aí depois 1/8, que a gente elimina com quem? Só, né? 1/8. Depois o 2/1,
que é a mesma coisa do 2 sobre 4, do 4 sobre 2. 4 sobre 1, né? E o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Resposta letra A. Se vocês acharem outra solução para essa questão, eu agradeço, mas eu só conheço essa, indo na raça. Potência por potência, né? Eliminando daqui quem não daria potência de base 2, né? E fazer na raça aqui, depois eliminar as repetições. Se vocês acharem um caminho mais rápido, me digam na próxima aula. Mas eu só consigo enxergar esse. Meu caminho mais rápido deu resposta errada. Não serve. Voga não esse caminho, né? Pois pronto, gente. Pois é. Vocês têm alguma coisa para falar?